Vamos começar este último mês do ano falando um pouquinho sobre metas, desejos e realizações. Algum tempo atrás eu perguntei lá no meu Instagram como estavam indo as metas do segundo semestre do ano, como estavam as realizações de vocês. E eu recebi muitas mensagens de meninas falando que na verdade a lista de desejos e de metas que fizeram lá em janeiro, no início do ano, estava um desastre, porque basicamente elas não estavam conseguindo conquistar aquilo que elas tinham se planejado para conquistar durante o ano. E aí eu fiquei me perguntando por que é que as pessoas não estavam conseguindo conquistar aquilo que elas se dispunham a conquistar. E eu me coloquei junto nesse lugar, porque por muitos anos eu fiz exatamente a mesma coisa. Parar e fazer uma lista no início do ano que basicamente ficava lá encostada, e no final do ano eu percebia que eu não tinha nem parado para tentar conquistar aquelas coisas que eu tinha me proposto. O que não aconteceu esse ano. Esse ano foi muito bom e muito desafiador para mim nesse sentido. E parando para refletir, né, sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões. Eu percebi que a maior dificuldade de criar metas é exatamente a maneira com que a gente olha para si mesmo. Às vezes a gente acha que nós não somos o suficiente e às vezes a gente acha que a gente pode resolver completamente todos os problemas do mundo, que é basicamente o que eu chamo de síndrome da super-heroína. Quando a gente se superestima, a gente tem o costume de colocar metas que são tão simples, tão fáceis, que nem deveriam ser metas, sabe? Porque no final da semana que vem eu posso facilmente ter completado isso, conquistado isso. Ou, por exemplo, determinei um salário que eu vou ganhar até o final do ano. E a gente coloca um salário muito, muito mais baixo do que aquele que a gente poderia ganhar, porque é muito mais fácil de conquistá-lo. E muitas vezes a gente acaba ficando preso a essas metas baixas, essas metas fáceis, e não consegue superá-las. Buscar algo maior porque a gente fica preso àquilo que a gente determinou, mesmo sendo algo baixo para nossa capacidade. Mas também podemos nos superestimar e achar que a gente é capaz de fazer tudo no mundo. Existem coisas que não estão sob nosso controle, que dependem de outros fatores, outras pessoas, diversas outras coisas que a gente não pode controlar sozinho. E o que adianta a gente colocar uma meta no início do ano que depende muito mais dos outros do que da gente? O que é que a gente vai poder fazer por essa meta? Então eu acho que é muito sobre olhar para si mesmo com mais realidade. E essa é a parte mais difícil. Essa foi a primeira dificuldade que eu encontrei olhando para as minhas próprias metas no início desse ano. A segunda dificuldade é o que a gente chama de autossabotagem. Ou seja, você escolheu a meta com realidade, você não se subestimou nem superestimou, mas você não fez absolutamente nada por aquela meta. Você arrumou diversas desculpas para não correr atrás dela. Você, pensando agora, você nem quer mais tanto ela, você nem queria tanto, mas na verdade você queria. Lá no fundo você sabe que você queria. Você simplesmente arrumou diversas desculpas, colocou diversas outras coisas na frente e se auto-sabotou a tal nível que você chegou no final do ano e você nem tentou conquistar aquilo que você gostaria de ter conquistado. Eu fiz muito isso, principalmente quando diz respeito a dinheiro. Por muito tempo eu tive uma mentalidade e um mindset muito negativo acerca de dinheiro. Eu achava que se eu ganhasse dinheiro, eu teria deixado o meu propósito de lado e olhado apenas pro dinheiro. Ou seja, você não pode fazer absolutamente nada de bom se tiver dinheiro envolvido. E eu tive que passar por um processo para entender que dinheiro é algo neutro, que quem constrói coisas em cima disso somos nós. E eu ainda estou nessa caminhada. Então, por acreditar que dinheiro era algo negativo e que se eu ganhasse dinheiro eu não estaria mais fazendo algo positivo para a sociedade ou não estaria mais percorrendo o meu propósito, eu me sabotei todas as vezes que alguma das minhas metas estava relacionado ao financeiro. A autossabotagem é quando você tem uma crença negativa acerca de si mesmo ou acerca do objeto em questão, e aí você tem diversas atitudes que interrompem ou que te impedem de chegar no seu objetivo. No início do ano eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metas. E no decorrer dos meses eu percebi que 11 metas era basicamente impossível eu conseguir me concentrar em 11 metas de uma vez só. Algumas iam acabar ficando de lado, algumas iam ser sabotadas. Então eu decidi focar naquilo que era mais importante. Qual vai ser o meu objetivo durante esse ano? Tudo isso, as 11 metas viraram 3, porque no final das contas, a gente precisa ser realista o suficiente para perceber que a gente não consegue trabalhar em milhões de coisas ao mesmo tempo. Não pelo menos com qualidade em todas elas. Então eu selecionei aquelas que eram mais importantes, que eu dedicaria o meu ano inteiro para conquistá-la,
e marquei aqui as 3 metas. E aí, durante todos os meses, eu criava mini metas. Mini metas que no final do ano, ou nesse mês que a gente tá agora, teriam me aproximado ou me feito conquistar aquela meta inicial que eu criei no início do ano. Um exemplo, me exercitar era uma das minhas principais metas. A minha mini meta de janeiro, por exemplo, pode ter sido fazer a inscrição na academia. A minha mini meta de fevereiro pode ter sido ir 2 vezes por semana, todas as semanas durante esse mês. Então, todas as metas eu ia lá no início do meu bullet journal, que é onde eu escrevo as minhas metas, olhava as minhas metas principais e colocava metas pequenas que eu poderia conquistar a cada mês. Isso porque quando a gente olha uma meta grande, a gente acaba desanimando, porque é muito difícil você colocar uma meta, por exemplo, conquistar o emprego. Isso é muito distante. Você não vai conseguir simplesmente conquistar o emprego de um dia para o outro ou de um mês para o outro. Você pode também fazer isso toda semana. Toda semana você vai criar uma pequena meta que semana a semana vão te levar até o objetivo. Na verdade, era isso que a gente deveria fazer por metas, sabe? Metas não deveriam ser só palavras escritas no final do ano ou no início do ano que, enfim, daqui um ano você vai olhar e falar, putz, não conquistei. Deveriam ser coisas que a gente escreve e trabalha durante todo o ano, todos os dias do ano, para conquistar, sabe? A gente às vezes deixa isso muito distante. As coisas precisam ser mais concretas, mais realistas e mais baseadas em você e menos nos outros para elas conseguirem se concretizar. Então me conta aqui embaixo uma coisa que você vai conseguir conquistar este mês e quais serão as mini metas que você vai fazer para conquistar lá no final, no dia 31 de dezembro, tá bom? Um enorme beijo, tchau!